Olá, como vão, meus amigos? Tudo bem? Agradeço aí a presença de todos. Hoje o vídeo ele vai ser um vídeo, né, que eu percebo pelo assunto, vai ser o mais longo de todos que eu já fiz. Mas vai ser um vídeo bem ilustrativo, que mostra realmente o que 90% das pessoas não sabem. Não estou dizendo que não pela busca, mas que por a própria estrutura de ensino e da mídia não mostra para vocês algumas coisas muito relevantes, né, nos próprios sistemas políticos que a gente tem presente hoje no mundo inteiro. E por uma limitação das pessoas, limitação de acesso e às vezes de vontade, elas não têm conhecimento do que eu vou passar aqui hoje. Lembrando, mais uma vez, é uma visão pessoal, mas embasada em estudo e nos dados que eu vou apresentar. Obrigado a todos pela atenção e vamos para o vídeo. E aí, galera, vamos lá? Seguinte, primeiramente eu quero agradecer a todos, quem quer que esteja vendo esse vídeo, pela atenção. Desde o meu primeiro vídeo eu venho sempre colocando que eu não sou um editor de vídeo, eu não sou um profissional na área de mídia, mas eu seria um hipócrita se eu não começasse a me desenvolver dentro do próprio ambiente que eu estou tentando oferecer a vocês. Então por isso vocês veem a qualidade de vídeo comparada ao começo do canal, vocês veem a tentativa de sempre ajustar as coisas para vocês terem uma melhor experiência, né? Então a gente vai evoluindo, que é o que eu prego a todo o povo, né? Com algumas ajudas pontuais, com o próprio acesso e a busca às mídias, eu estou me desenvolvendo um pouco nessa área, para atender as minhas necessidades. Não quero me tornar um editor de vídeo a nível profissional, mas que atenda às minhas necessidades e possa passar a vocês uma experiência um pouco mais agradável na questão visual. Na questão de oratória, infelizmente, às vezes eu sou um pouco agressivo e tudo, eu peço até desculpa às vezes se pareço meio forte e pesado na argumentação, mas isso faz parte da questão do caráter, assim, eu não consigo deixar passar coisas que realmente ficam ali muito no extremo do honesto e desonesto. Então eu realmente sou bastante enfático e radical nas minhas argumentações e automaticamente eu sou visto como radical, louco, muitas vezes até preconceituoso, mas quem me conhece sabe que eu não sou. Eu apenas tenho dois parâmetros: honestidade e questão da bondade do ser humano como um todo, né, no âmbito social. Beleza? Mais uma vez, obrigado. O que nós vamos conversar hoje, eu coloquei um vídeo aqui no canal algum tempo atrás, vou deixar o link aqui em cima, numa aba, a respeito que os comunistas em si, eles distorcem as próprias bases deles, né? Usam as bases de Karl Marx e Engels, que foram pessoas que, na minha visão, em timeline, a qual eu vou deixar aqui, meio que distorceram algumas ideias anteriores a eles, como todo comunista faz, né? Então, o modus operandi é sempre o mesmo, tá? Há uma distorção de algumas ideias, de algumas ferramentas, e aí eles utilizam da maneira que eles querem, né? A gente vai passar nesse vídeo também aí a questão de exemplos. Eu vou citar alguns exemplos, vou citar mesmo os exemplos para vocês. Não vou citar eles por completo, porque senão eu vou ficar a vida inteira aqui falando, mas eu vou dar para vocês o caminho de como vocês vão entender o que eu vou dizer nesse vídeo. Se vocês se interessarem e buscarem depois, vocês vão entender um pouco melhor, tá? Porque o material ele acaba se tornando muito vasto, mas eu vou citar especificamente os exemplos que eu nunca citei, né? Quando a gente fala desse assunto, sistemas políticos de direita, sistemas políticos de esquerda, eu sempre evito ao máximo tentar não citar os pontuais do negócio. Hoje eu vou citar, tá? Assim, e depois vocês pesquisam à vontade os assuntos nas fontes que vocês quiserem,
para vocês formarem a sua opinião e vocês buscarem o seu conhecimento próprio. E vocês conseguir ponderar e criar uma balança, né, na linha de raciocínio de vocês. Ok? Inicialmente, vamos falar o seguinte. Eu preciso que vocês olhem esse vídeo. Vou deixar de novo aqui o link. Porque ali eu vou explicar realmente sobre as quatro pessoas onde foi baseado o que pode ser chamado de socialismo. Entendam, o nome pouco importa. Mas é o mesmo conceito das caixas de ferramentas também citada nesse vídeo. Você pode pensar processos, você pode pensar ferramentas, você não precisa usar tudo daquela caixa de ferramentas. E aí você consegue aplicar e moldar um sistema, às vezes diferente do inicial, como os próprios comunistas fizeram. Os comunistas pegaram só o que eles quiseram, moldaram do jeito que eles queriam e aplicaram. E aí deu no que deu, que a gente sabe. Né? Todos os países onde foi aplicado essas ferramentas, né, que tem como os pilares máximos, as ferramentas que eles dizem socialistas, mas que na verdade eles distorceram, porque no timeline vocês vão ver que outras pessoas criaram ferramentas antes e eles torceram a efetividade e a questão da abrangência dessas ferramentas. Tá? Ali a gente dividiu com socialismo utópico e socialismo científico. Estranhamente, o científico veio depois. Primeiro veio o utópico. O científico rotulou o utópico. Foi Karl Marx e Engels que rotularam. Henri de Saint-Simon, Robert Owen, Louis Blanc e Charles Fourier como socialismos utópicos. E, evidentemente, com o decorrer do vídeo, você vai entender, assim como naquele vídeo também está explicado, que países que usaram as duas vertentes estão justamente em lados opostos do desenvolvimento. O que eu tenho a dizer? Inicialmente é o timeline que vocês devem estar vendo aí na tela agora, né? E vocês vão ver que eu separei os gráficos, entendem? Eu não sou um editor de imagem, não sou nada. Eu peguei uma planilha de Excel, criei intervalos de 25 anos e vocês vão entender mais ou menos. Uma geração, ela é dividida, vamos dizer assim, uma pessoa nasce, cresce, com 25 anos ela está mais ou menos ali na idade reprodutiva, onde ela se casa, onde ela gera uma próxima geração. Então eu peguei 25, os caras dizem entre 25 e 30 anos, para realmente separar uma geração da outra. Então você vê que tecnicamente Karl Marx e Engels vieram 2, 3 gerações depois das pessoas que criaram as ferramentas que eles adulteraram e colocaram o rótulo como se os deles funcionassem. Então, só para vocês entenderem que os caras eles sempre se apoderam de ideias dos outros, sempre manipulam a ideia para que fique bom para eles e por aí vai. Né? De novo, não importa o nome. Para mim, o nome pouco importa. O que eu trato é sempre as ferramentas isoladas. Por isso que é importante você ver esse vídeo anterior. Lá vai explicar muito das ideias de cada um. Não que todas as ideias de todos os citados sejam ruins ou boas. Mas o sistema ele tem que ser ele é moldável, ele tem que ser volátil. Não funciona, tchau. Funciona, mantém. Isso é simples. Na sua casa você é assim. Né? Se você tem equipamentos que não funcionam bem, não atendem suas necessidades, você acaba vendendo, jogando fora, fazendo qualquer coisa, adquirindo outros que possam atender melhor as suas necessidades. Isso na sua casa, que é um sistema micro, você faz. Por que a gente, né, não pode pensar nisso num sistema macro, né, num sistema a nível social, a nível de um país, de uma nação? Tá? Então, basicamente é isso. Essa timeline mostra para vocês que na linha de tempo, Karl Marx e Engels veio pelo menos 3 gerações depois da base mais sustentável do socialismo utópico. E aí você vê também, depois, né, na mesma timeline, eu tive a pachorra de criar, que tipo, num pequeno espaço de tempo após Marx e Engels vender o produto deles, já vários países começaram a utilizar das ferramentas que eles, vamos dizer assim, disseminaram, né? E já o socialismo utópico, como recebeu a chancela utópico, ele demorou mais para chegar em pessoas e automaticamente demorou mais para ser aplicado. Mas quando foi aplicado, vocês, baseado durante o vídeo, vocês vão entender se funcionou ou não. Vocês entenderam até aí a nossa base por enquanto? Eu quero mostrar que realmente esses caras, eles manipulam tudo
para o bem deles, como qualquer sistema comunista, né? Tem a questão a Coreia do Norte, que é um sistema comunista baseado numa dinastia. Eles chegam como se o cara fosse rei, o cara fosse quase divino, e aí eles vão se perpetuando no poder os seus sucessores, né? Que nem o Kim Jong-un, ele acha que era sobrinho do líder anterior, um negócio assim, eu não, nem... Porque é de uma imbecilidade tamanha um sistema desse, né? Beira ali a monarquia, o qual eu também não concordo nos dias de hoje. O próprio surgimento da monarquia, na minha opinião, ela não foi criado para ser bom, vamos dizer assim. Porque nós temos reis ruins também. Entenda que o rei é um ser humano. Ele pode ser bom, ruim, honesto ou corrupto. E por aí vai. Então a gente tem exemplos aos montes. Então, basicamente é isso. A gente tem que os caras, Marx e Engels, eles foram aplicados rapidamente, para fazer o domínio das pessoas. E já o utópico, porque recebeu a chancela utópico do próprio Karl Marx e Engels, ele demorou para ser utilizado, demorou inclusive, acredito eu, para ser pesquisado, para ser analisado, para ser divulgado. Ok? Então, automaticamente, o hiato entre a morte de todos os caras que, digamos, apresentaram essas ferramentas e o começo real das aplicações dela demorou mais do que necessariamente as ferramentas do comunismo. Ok? Até aí tudo bem, gente? Eu sei que o assunto às vezes pode ser chato, mas é que, infelizmente, uma coisa eu vou dizer para vocês: nenhum dos lados mostra essas informações. A direita não mostra essas informações e a esquerda não mostra essas informações. E eu acho que elas são de extrema importância. O assunto eu sei que, porra, pra quem não quer ver isso, é um pouco chato. Mas só entenda uma coisa: se você não se importar com a sua própria criação dos seus parâmetros de comparação do que é bom e do que é ruim, cara, outras pessoas vão fazer para vocês. E isso vai impactar no futuro, não só de vocês, mas dos seus filhos, dos seus netos, dos seus queridos à sua volta. E eu acho que uma pessoa normal não quer que as pessoas à sua volta, sejam as gerações posteriores, não sofram. Eu acho que isso é o mínimo que uma pessoa boa, independentemente de sua religião, e se tem a religião, é o mínimo que essa pessoa tem que desejar aos seus próximos. Vocês sabem, eu sou agnóstico e eu tenho esse parâmetro. Você não pode julgar a pessoa pela religião, né? Eu vou fazer um vídeo, inclusive, depois disso, específico, misturando a religião com política, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, as pessoas, eu não vejo uma pessoa que queira realmente o mal para as suas próximas gerações, ou para os seus entes queridos à sua volta, ali no mesmo instante. No meu caso, eu tenho vou fazer 50 anos, tenho eu não tenho muita. Eu tenho na minha cabeça que eu não quero mais pôr as pessoas à minha volta a sofrer com alguns problemas que eu tenho. Então, eu não faço muita questão de estar aqui. Por isso que eu criei esse canal. Para as pessoas entenderem que amanhã mais tarde, esse Max que está aqui falando para vocês hoje, pode não estar mais dividindo o mesmo plano que vocês aqui. Posso estar em outro lugar ou não estar em lugar nenhum. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é as ações que eu faço aqui, o quanto eu quero ajudar meu povo a evoluir aqui. Esse canal é uma prova disso. Eu comecei dizendo, como eu disse no começo do vídeo, que não era um editor de vídeo nem nada. Olha onde, tipo, se você pegar a parte inicial do meu canal, né, puta, tela cropada, cerca atrás, um feltro atrás para vocês não verem minha humilde casa e assim. Hoje nós estamos aí com ferramentas como o Chroma Key, eu perco um tempo ajustando, eu tento melhorar ao máximo e melhorar a experiência que vocês têm. Isso é para tudo, eu penso assim. Eu penso em tudo, as pessoas à minha volta. Inclusive vocês que estão me assistindo. Mesmo indiretamente, eu quero o bem de todos. Eu não quero um país que seja ruim para vocês, para os meus filhos, para os meus netos e por aí vai, tá bom? Então, vocês entenderam que Marx e Engels, eles foram aplicados muito mais rápido do que necessariamente as ferramentas do sistema utópico. Demorou muito mais para se veicular aquelas informações e aquelas informações serem digeridas, e eu nem sei se foi,
porque eu não vi citações nos exemplos que eu vou citar de que eles buscaram influenciar lá. Eles simplesmente pegaram ações e executaram ações para obter resultado X. Estranhamente, essas ações têm tudo a ver com o socialismo utópico. Digo de novo, socialismo utópico, apenas um rótulo. Dane-se o nome. O que importa são as ações, são as ferramentas, ok? De novo, ele demorou muito mais para ser aplicado, mas quando foi aplicado e onde foi aplicado, vocês vão entender depois e vão ver o nível de qualidade, ok? Para começar, é isso aí. E a gente entende o seguinte, que se a informação realmente não começar a andar, se a gente não desenvolver essa questão de divulgação, o conhecimento dentro da nossa cabeça não vale nada. É uma massa biológica cheia de células que a hora que para de circular energia elétrica, acabou, né? Eu costumo comparar uma HD com um disco torto, né? Assim, quem entende um pouco de hardware, você dificilmente vai conseguir acessar os dados, né? Você desmonta um HD lá, faz um risco no HD, acabou. Não tem mais energia para alimentar aquela HD parada ali, ninguém consegue acessar aqueles dados se você não colocar energia nela. Então, o que acontece? A informação tem que circular, gente. Desculpa. Seja ela qual for, você que tem uma manha você menina e tem uma manha de uma maquiagem legal, passa a informação. Cara, você mecânico que tem um macete legal para um problema específico do carro, passa a informação. É de graça, cara. Eu estou fazendo isso aqui de graça. Eu só estou gastando um pouco do meu tempo para tentar passar essa informação para vocês. O conhecimento dentro da cabeça da pessoa não vale absolutamente nada, tá bom? Vamos lá, como eu estava explicando, eu vou colocar também uma outra timeline agora, para vocês entenderem, tá? E vou falando aqui. A questão você vê aí, ó, temos o mapa de Cuba, que começou a ditadura ali, final da década de 50, muito fortemente na década de 60 até hoje, né? Temos a Coreia do Norte, que começou na década de 50 também, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde houve uma divisão da Coreia, que era um território japonês. Houve uma divisão da Coreia entre Coreia do Norte para os lados comunistas da União Soviética e a Coreia do Sul para os lados dos aliados com dominâncias dos Estados Unidos. Então houve essa divisão. Você não precisa nem perguntar qual que é mais desenvolvido hoje em dia, né? Temos a questão da União Soviética também, que foi dito o primeiro que realmente alçou e vamos dizer assim, iludiu a maioria dos outros países, porque a União Soviética era muito rica na questão de minério, petróleo, essas coisas. Então, automaticamente, ele tinha dinheiro para dar e vender e pagava meio que a conquista dos outros territórios, né? Até ali na década de 90, que é logicamente onde o negócio começou a ficar esquisito. Estranhamente, foi quando começou a circular informação. Se vocês criar um hotspot no negócio, um ponto quente, né, você acaba criando assim, quando a informação começou a fluir, os sistemas começaram a tremer. E não só os sistemas políticos, outros sistemas também. Quando você tem uma veiculação de informação, quando você cria parâmetros comparativos, isso não está legal naquele outro lugar, é melhor. Por quê? Como que ele funciona? Vocês entenderam? Então, é muito claro para mim isso. Então, vamos continuar a linha de raciocínio. A União Soviética virou, né, eles perderam vários territórios, né, perderam não, né, devolveram aos seus povos vários territórios, e aí ficou a Rússia, o que continua sendo uma enorme massa de pessoas, uma enorme massa de terras, tem muito mineral, muito petróleo. Quer dizer, não perdeu tanto, mas a questão é que eles tinham dominado coisas em volta e por dominar, assim, só por encher mais a burra de dinheiro para sustentar outras ditaduras. Tanto Cuba quanto Coreia do Norte, vou citar agora a Venezuela, países da América Latina aqui tiveram muito apoio russo baseado nisso. Por isso, inclusive, que eu digo que o Brasil demora muito para se tornar comunista efetivamente e para que o povo sinta realmente esse peso negativo do comunismo, né? Isso a gente vai falar mais tarde. Os porquês eu acho que isso não vai acontecer. Eu acredito que seja mais ou menos o exemplo da União Soviética, mas ainda no Brasil se torna um pouquinho pior. Ok até aí? Então,
Aí a gente tem o caso da Venezuela, que foi apoiado pela Rússia, foi Hugo Chávez, o próprio nosso amigo Nove Dedos apoiando ele. Então, foi criado-se máscaras e o povo abraçou. E vocês sabem onde o povo está hoje. Né? Vendendo coisas que... Eu vou citar esses como exemplo, só para vocês entenderem, né, a linha de raciocínio e a timeline eu vou tentar deixar aqui, né? Tentei deixar aqui até aqui. Vocês vão entender. Né? Não precisa ser um gênio, tá aí os anos, vocês podem pesquisar. É o que eu digo sempre, eu não sou um louco, eu estou te dando dados. Você quer evoluir, você quer entender a mecânica, você pode evoluir. Lembre-se, isso vai impactar diretamente no futuro dos seus. Ok? Amanhã mais tarde você não quer que seu filho nasça num país onde ele seja escravo. O comunismo ele trata assim. Ele trata assim. Escravidão. Eu não estou nem citando a China, porque aí a China já é bem mais longo do que a própria questão da União Soviética. Lá foi um negócio bem mais pesado e escravizou todo o povo. Agora eles estão começando a abrir porque são bonzinhos, mas na minha opinião os Estados Unidos têm muita culpa disso. Muita culpa. Estados Unidos e países desenvolvidos. Numa outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Então vocês entenderam o que eu quero dizer? Os caras eles vendem uma coisa e acabou, certo? E não entregam, né? Eu quis dizer. Vendem uma coisa e não entregam. Basicamente, esse é a coisa. Né? Eles vendem, dizem e pronto, e fazem. Aí você vai chegar para mim, pô, Max, mas caramba, o socialismo ele vira comunismo. Não. Não vira comunismo. Eu criei esse time-lapse também, de novo, eu vou dizer, eu não sou um editor de imagem, eu usei um Excel para fazer um negócio tosco, mas que passe realmente a ideia para vocês. Eu vou deixar também aí na tela aí um pouquinho, vou deixar em transparência, e como estavam os outros, evidentemente, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Entenda o seguinte, quando você tem um Estado, e esse Estado determina que ele vai melhorar a vida do povo, eu digo melhorar, foda-se o nome que as pessoas, desculpa o termo, mas eu não consigo entender de outra maneira. O nome que vai se dar para isso não interessa. Nenhum país, eu digo assim, ó, de coração, nenhum país vai melhorar se você não melhorar a vida do cidadão. A vida individual do cidadão. A porcaria do socialismo utópico, né, aquele vídeo que eu já expliquei para vocês, ele explica isso. Vários caras queriam melhorar a vida do cidadão, como cidadão. Né, apoiar a questão de cooperativas, melhorar o ambiente de trabalho, aumentar o nível e qualidade do descanso das pessoas após o trabalho, e há pessoas que são a base da sociedade, são os trabalhadores, ok? Tentar facilitar o acesso às pessoas, diminuindo margem de lucro de algumas lojas de produtos bons, tudo isso está naquele vídeo. Eu de coração eu peço, assistam aquele vídeo antes de vir assistir esse. Vocês vão entender tudo que eu estou dizendo. E aí o que acontece? A gente tem uma linha de evolução social, da evolução do povo. Nós temos essa linha. Ela é linha cronológica. O problema é um hotspot no meio dela. Isso, eu vou dizer para vocês, sem falsa modéstia, eu não vi ninguém na internet explicar desse jeito. Ninguém. Porque eu acho que não é vantajoso para nenhum dos lados. Porque você vai criar, eu vou dizer assim, você vai criar não os isentões, você vai criar os conhecedores. Os isentões falam que vai para qualquer lado, só que vai acabar indo para um lado. Os conhecedores, eles vão entender que você pode usar ferramentas e ficar ali no meio. Logicamente usando, né, ferramentas. Os caras que é desonesto, a gente sabe que vai para lá, não vai ter jeito. E as pessoas com mais honestidade, que são honestas, elas vão acabar por osmose, por naturalidade, indo para o lado que eu vou apontar agora para vocês. Né? Vocês estão vendo aí a timeline. E eu vou dizer para vocês mais uma vez. Chega nesse hotspot, as pessoas que estão no governo, as pessoas que formam a máquina estatal, elas têm duas decisões. Se as pessoas forem honestas, elas vão querer ainda mais o desenvolvimento do povo. Ponto. Se as pessoas forem desonestas, elas vão querer dominar o povo para que o povo se torne escravos dela por mais tempo. Ok?
Vamos começar pelo lado desonesto. Aí você cria esse hotspot, você cria, puta, essa é a divisão. Vamos dizer aqui na Venezuela, Chávez, Hugo Chávez, bum, ele entrou com um discurso lindo. A internet está aí. Eu vou usar Chávez como um exemplo, porque ele tecnicamente é o mais próximo geográfico e de tempo. Então você tem os discursos do Chávez disponível a qualquer 300 mil plataformas, 300 mil canais tem os discursos de Chávez antes dele chegar no poder. A hora que ele chegou no poder, mudou tudo. Mas entenda que ele sempre chegou assim falando, vendendo assim, vamos lá, vendendo uma democracia, vendendo uma igualdade dos povos, né, das pessoas, do povo em geral, né, o Estado sempre vai estar lá ajudando e tudo, e pans e pum, sempre valorizando os amigos, apontando qualidades, mas nunca os defeitos dos países que, vocês sabem, o Lula fez muito isso, né, e vice-versa, né. Então, vocês entendem, eles fecham meio que uma neblina por cima dos negócios e exaltam apenas coisas boas, que na verdade eles nem aplicam. Depois que eles chegam ao poder, eles não aplicam. Não aplicam. Depois que eles chegam no poder, eles aplicam essas coisas, né? Eles têm problema de economia, eles culpam outros fatores, normalmente externos, e sempre apontam países muito superiores como os reais causadores daqueles problemas. Certo? Não preciso nem citar os exemplos, vocês sabem muito bem. Não preciso nem ficar gastando muito meu tempo aqui. Eles não vou dizer que eles apoiam, mas eles causam uma degradação do sistema social. Justamente porque o Estado vai começar a agir como mãe. Né? Ai, não, você não tem condição, toma. Não. E aí cai naquela questão que tem no outro vídeo que eu expliquei, das comunidades comunas. Quem trabalha e vê que quem não trabalha tem as coisas, digamos, dadas, o cara ele puxa o freio de mão, automaticamente a economia, bum. Porque o cara puxa o freio de mão porque sabe que o Estado vai dar. Só que aí o Estado chega num número, numa proporção que não consegue mais dar para ninguém, e aí todo mundo já caiu. Aí já era. Você não consegue. A escalada é muito mais complicada. Muita gente já perdeu empresa, já perdeu. Vocês entendem? Para mim é extremamente lógico e os fatos estão aí. Infelizmente as pessoas elas não querem pensar nisso. Desculpa, o vídeo vai ser longo, vai ser meio chato, mas é um vídeo com muita informação. E detalhe, comprovação. Porque os resultados estão aí visíveis a qualquer um. Outra coisa é a questão da a péssima gestão dos bens coletivos. Veja a Venezuela. A maior riqueza da Venezuela era petróleo. Era um dos maiores produtores mundiais, se não me engano, do petróleo. Um país desse, olha os Emirados Árabes que tem petróleo também, olha onde os caras estão. Tudo bem, os caras têm algum, né? Geografia dos caras não ajuda muito, questão religiosa lá também é meio pesada, mas olha o dinheiro que os caras fazem, Dubai, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Veja o tanto de dinheiro que os caras têm. É para ser a Venezuela. Lá também tem ditaduras, só que lá as ditaduras elas são muito mais embasadas no sistema religioso do que necessariamente no sistema político. A Venezuela é uma ditadura onde eles acharam o braço forte militar. Tanto é que a gente tem o exemplo de Oscar Pérez como um exemplo máximo. Era um soldado que se revoltou contra o sistema, ele foi absolutamente assassinado pelos próprios colegas. Né? Os ditadores compraram, no caso da Venezuela, compraram toda a estrutura das Forças Armadas. E qualquer um que se rebele são mortos pelos colegas cegos, com um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de poder. É isso que é o comunismo, certo? Outra coisa importante que eles fazem, quando eles entram e definem que eles querem realmente o poder, se perpetuar no poder, é a restrição de informação. Olha que legal. Coreia do Norte a internet é fechada, China a internet é fechada, Cuba a internet é fechada, Venezuela não sei nem se eles têm dinheiro para ter internet. Certo? A União Soviética também tem bastante restrições de internet. Não vou dizer como um todo, porque hoje já é um país um pouco mais aberto do que era a União Soviética propriamente dito. Como a União Soviética caiu no boom da internet, quando começou a internet, então automaticamente a gente não tem como fazer essa medição. Mas foi justamente quando a informação começou a fluir que a União Soviética caiu. Estranho, né? Uma coincidência
Pensem. Eu não estou dizendo para vocês pensarem como eu. Só pensem, ok? Aí eu venho a questão do uso da força estatal para o domínio das massas, que eu acabei de falar sobre o exemplo da Venezuela. Normalmente os países comunistas, o Lula só não conseguiu isso no Brasil porque ele vacilou com as Forças Armadas. Se eles tivessem comprado as Forças Armadas, se tivesse dado um pouco do que ele roubou para as Forças Armadas, a gente já teria perdido o país. Né? Porque um dos pilares da reviravolta no Brasil, né, que a gente conseguiu colocar um governo de direita, foi realmente a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas se levantou e seguiu um representante. Ok? E a dominação das bases sociais por ideologias. Isso eles também fazem. Invadindo escolas, universidades, ONGs, associações de moradores e tudo. Passando as informações que você sabe qual que eles passam. De que todo mundo é coitado, todo mundo precisa da mãe Estado, todo mundo precisa de ajuda. Não. As pessoas precisam de ferramentas. Ferramentas. Ok? Então, isso é que molda o comunismo. Acaba colocando coleira em todo o povo, achando que todos os cidadãos são incapazes e eles vendem isso depois de, logicamente, estar no poder. Antes, não. Mas depois de estar no poder, eles colocam todo mundo no mesmo balaio como incapazes. Com meia dúzia de líderes, alguns agregados em volta e o resto do povo é que se foda, desculpa o termo de novo, se foda e paga a conta de toda a boa vida deles. Isso é comprovado com os resultados. É só ver. Só ver. Não tem nenhum líder de país comunista que viva no meio do povo. Não existe. Vamos lá, de novo. Um país comunista. Ele tem 5 coisas que é muito complicado e que no outro vídeo vocês vão entender o que eu vou dizer. O líder nunca está no meio do povo. Ok? Nunca está no meio do povo. São instituições menores que você chega para ter um contato com talvez uma ajuda, faz um cadastro para ter uma... Entendeu o que eu quero dizer? ONGs, associação de moradores, meia dúzia de caras, que esse cara tem contato com outro um pouco maior, que tem contato com um pouco maior. É uma puta pirâmide e o povo, a base, não consegue chegar nem no meio da pirâmide na questão de comunicação com seus líderes. Nem na metade da pirâmide eles conseguem chegar, um povo da base. Então você cria aquela parede, o cara fica lá na cobertura do prédio e o povo não sai da portaria, fazendo uma analogia. Né? Isso é uma das coisas. Outra, qualquer eleição em qualquer país comunista, ela não é auditável. Não é auditável. Ganhou e acabou e segue. Isso quando tem eleição. Né? Vamos tomar exemplo, Coreia do Norte, que tem sempre um candidato só. E os votos são sempre 100% nele. Coreia do Norte daria um vídeo muito especial, único, mas eu sinceramente não vou valorizar esses caras porque é um sistema absolutamente imbecil. Outra coisa a base do sistema sempre é que paga todas as contas. Sempre. Sempre. País comunista, os seus líderes produzem zero. Não existe nenhum líder comunista que produza alguma coisa. Nem ali, segundo, terceiro estágio, não. Quem produz é a base povo, base social. Primeiro e segundo níveis. Acabou. Tem a questão da base, das eleições, do não acesso, né, das eleições, dos custos. Geralmente eles fecham todas as comunicações e se vendem como bonzinhos. Os próprios líderes se vendem para os seus inferiores. Inferiores assim, quer dizer, na pirâmide social daquele território. Se vendem como bonzinhos e culpam os outros pelos malefícios. Certo? E normalmente eles ficam até morrer. Vocês entenderam? Sim, normalmente eles ficam até morrer ou... né? Vocês entenderam onde eu vou chegar. Então, esse é o comunismo, é o desenho estrutural do comunismo. Depois a gente vai fazer um outro vídeo que eu vou me abranger um pouco mais sobre isso. Aí a gente chega no socialismo utópico. Não importa o nome que ele receba. Foi isso que foi dado, esse nome foi dado por Engels e Marx. O que eles, naquele vídeo eu expliquei, qual que são as bases deles. Sistemas sociais bem estruturados, onde as pessoas, a valorização de família, essas coisas. A maioria dos caras que defendem o sistema de socialismo utópico são cristãos, né?
Chisholm, eu não lembro exatamente o nome, mas eu sei que Saint Simon é cristão. Eu não lembro se o Owen era, acho que o Owen é que não era cristão e os outros eram cristãos, né? Então, eles estruturam bem a família, eles tentam melhorar realmente a vida do indivíduo na base, né? Sistemas sociais bem estruturados, valorizando o empreendedorismo, fortalecendo a ideia de cooperativas, que é onde todo mundo vai trabalhar junto ali para produzir algo melhor, né? O Estado ajudando na formação dessas cooperativas num curto espaço, depois entregando as pessoas depois de ela andando, né? A gestão dos bens coletivos para o coletivo, né? Quer dizer, o que você agrega ali de valor com a questão dos bens que tem no seu território, você faz ele retornar para o povo, né? E isso para mim é fantástico, isso deveria ser assim, mas os países comunistas a gente sabe que não é assim. O Estado funcionando bem em suas funções básicas, cai exatamente no que eu falei naquele vídeo também, é o tripé: segurança, educação e saúde. Se o Estado funcionar bem nesses três pilares, buscar excelência nesses três pilares, o povo não precisa de mais nada, eles vão ter estrutura para buscar o que quiserem no mundo. Educação, uma boa saúde e a segurança, a questão de segmento das leis, da questão de leis bem estruturadas, onde você não acha brecha para todo lado, como é no nosso país, o povo se sente seguro, saber assim, que se o vizinho fizer merda, ele tá ferrado, saca? Se um cara vier assaltar ele, que o cara tá ferrado. Então automaticamente você abaixa o nível de crimes, você melhora a vida social, estabelece um nível mais alto de vida social. Automaticamente uma pessoa que nasce na Noruega nunca vai ser pobre como um africano. Nunca vai ser pobre como um cara da América Latina. O cara da Noruega, no nível mais baixo da Noruega, ele vai nascer ali como um, vamos dizer assim, eu não tenho certeza, mas da Noruega acho que nem favela tem. Ele não vai nascer menos do que um pobre europeu. Ele não vai nascer menos que um pobre europeu. Vocês entenderam onde eu vou chegar? Então, você sobe muitos degraus na pirâmide social. Você não consegue nascer abaixo daquilo. Porque o povo já foi desenvolvido, a mentalidade do povo já está desenvolvida. É dali para cima. Dificilmente você vê um norueguês indo para África porque não tem dinheiro, vindo para América Latina porque não tem dinheiro. Eles vêm para conhecer, para visitar. Não necessariamente porque não tem dinheiro para se manter lá. Vocês entenderam onde eu vou chegar? E a liberdade máxima. Você não vê países onde ela foi aplicada com restrições restrições de circulação, restrições de direitos. Você não vê, não vê. Eu vou citar os exemplos e vocês vão entender. Não vê. Ok? Não vê. E aí, com isso, você consegue a real melhoria das bases sociais. Acabou. Né? No gráfico que vocês estão vendo aí também em transparência, é isso. Você não vê. Você não vê grandes discrepâncias. Você tem lógico, você tem um cara mais rico, mais pobre. Mas você não vê um Bill Gates dando Você entendeu onde eu vou chegar? A linha lá é muito mais, muito mais leve, com contornos mais suaves. Isso é desenvolvimento. E começou na base social. Tá? Vocês entenderam até aí? Então o nosso hotspot é quando os líderes do nosso estado, da nossa nação, o que eles decidem fazer? Se manter no poder, mesmo usando máquinas de corrupção, a gente vira comunista. Se os caras resolvem realmente direcionar os recursos à evolução do povo, a gente vira, por exemplo, agora eu vou citar, os países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, né? Você chega lá, por exemplo, aí você vai chegar, não, mas os impostos nesses países são muito caros. É outra imbecilidade do povo. Não interessa o preço do imposto. Interessa se ele retorna ou não para a gente. Em quais situações ele retorna. Você não gostaria de pagar um imposto? Hoje você paga uma média ali, 30% de imposto. Você não gostaria que sua escola fosse nível Dante Alighieri, aqui em São Paulo, uma das mais fodas? Você não gostaria?
Na Noruega, você tem escolas desse nível com 42% de imposto. O que você prefere? O que você prefere? Não preferia que seu filho estudasse num Dante Alighieri? Público? A questão é uma coisa muito clara. Presidente, salário, 30, acho que não chega a 40 mil. Quanto ganha um CEO de uma empresa? Vocês sabem quanto ganha um CEO de uma, vamos dizer assim, não preciso nem dizer multinacional, de uma grande empresa do Brasil. Você acha que ele ganha só 40 mil? Você acha que ele ganha só 40 mil? O problema é que ele dá retorno. E eu te garanto, uma empresa não tem o PIB do Brasil. Assim, a arrecadação e tudo. Então, automaticamente, a gente paga, tecnicamente, pouco. Entenda, o pouco. Pelo total arrecadado. O problema é que a gente paga pouco e o sistema político nos dá menos resultado ainda. Você paga muito, você tem que exigir o resultado. 30 mil é muito? É muito pro resultado que eles dão, por exemplo. Ok? Você vai pagar 30 mil pra uma mulher que fala que vai estocar vento? Naquela época eu acho que o salário dela é uns 30 mil. Você entendeu? E fala isso na porra de uma reunião G20, por exemplo. Acho que era G20 na época. Vocês entenderam? O problema não é quanto custa, é quanto é o retorno. As empresas pagam pra CEO aí, paga 100 pau rindo, se esse cara der o retorno. E eu vou te dizer que o retorno de uma empresa que paga 100 pau com o CEO não chega à arrecadação do Brasil. Ok? Outra coisa que eu digo muito complicado, que as pessoas não entendem, é o custo da máquina estatal. Por exemplo, estados do Nordeste, tem um monte de estado lá que é deficitário ao extremo. Pra que você tem máquina estatal daquele tamanho? É que eles querem ser tudo, ai não, meu estadinho aqui é separado dos outros. E o custo tá indo embora, o povo tá pagando. É igual a emancipação de cidade. Você emancipa uma cidade e o que acontece? Você cria secretarias, Câmara de Vereadores, Palácio de Prefeitura, isso tudo gera gasto pro povo. Eu não lembro a lei de emancipação para se criar uma cidade, mas eu acho que é no mínimo 5 mil habitantes. Cara, 5 mil habitantes não gera recursos para sustentar secretarias, não gera recursos para segurar uma Câmara de Deputados, de Vereadores. Não, vocês entenderam? Mas aí com 5 mil pode ser uma cidade. Não! A máquina ela tem que se autossustentar. Ponto. Não se autossustenta, vai agregar a outro lugar que os dois juntos se sustentem. Acabou, isso deveria ser primário. Quando duas empresas estão meio ruins, um exemplo, eles criam esses mecanismos de coligação, de juntar. Gente, eu não sou um especialista, mas é uma questão de sobrevivência. Se você tem, vamos dizer assim, um exemplo. Não tem aqueles quartos que vocês dividem na universidade. Olha, vamos dividir 3, 4 caras, vamos dividir um quarto para morar, põe uma cama para cada um e todo mundo vive, cada um paga um pedaço e se torna vivo. É possível uma convivência num lugar, você dividindo custos? Não, cara, não é o papai de todo mundo que paga a porra numa cobertura. Assim, existem casos, lógico. Mas vocês entenderam? Acho isso de uma burrice absurda. Você ter máquinas estatais, isso estou dizendo a nível estadual, município, que não se sustenta, cara. E é baseado nisso que os comunistas fazem. Quanto mais máquina, mais gente eles colocam lá dentro, mais eles conseguem enrolar o povo e mais o povo tem que trabalhar para sustentar aquele sistema. Só para falar, nossa, eu sou de tal estado, eu tenho que nem Tocantins, cara, eu não entendo até hoje a criação daquele estado. Pra quê? Pra quê? Então os caras fazem isso justamente para criar mais máquina, para criar mais cargo. E o resultado continua pífio, como sempre. Então o povo tem que aprender, na minha opinião, evidentemente, o povo tem que aprender que o problema não é custo, o problema é retorno. É quanto o cara vai me devolver no meu investimento. E as pessoas não pensam nisso. Né? Só que adivinha, os países nórdicos,
A esfera política ganha infinitamente do que do que a nossa aqui, infinitamente menos. Lá, deputado, eu vi uma reportagem, inclusive, de políticos do alto escalão andando de metrô no meio da população. E ninguém agredia ele. Por quê? Porque todo mundo sabia que ele estava tentando fazer um bom serviço. Porque o negócio lá é aberto. Você tem liberdade de informação. Lembra que eu falei que os países comunistas fecham a informação externa e interna? Pensem, gente. Pensem. As pessoas, nenhum dos dois lados vão mostrar essas ferramentas que eles dizem socialismo. O socialismo só vira comunismo com corrupção. Só. Você pode chamar o sistema nórdico ali, dos países nórdicos, de uma social-democracia. Pode chamar do que quiser, bicho. Chama de sistema ufólogo de 4 braços. Não interessa como você chama. Interessa que deu resultado. Entendeu? Fortalecendo a base social. Usando o dinheiro que sai do chão do país, da sua nação, para o povo. E não para enriquecer meia dúzia. Certo? É isso, gente. As pessoas rotulam as coisas, mas esquecem de abrir a caixa e ver as ferramentas que estão lá dentro. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Eu sou um cara que sou adepto da gambiarra, então eu tenho ferramenta pra cacete, o cacete. Cara, eu tenho desde retífica, furadeira, serro tico-tico, arrebitador. Cara, eu tenho tudo. Arrebitador é uma ferramenta, teoricamente, que trabalha com ferro. Uma Dremel é uma micro-retífica para serviços pequenos. A tico-tico é de marceneiro. Tem um alicate de clipar cabo de rede, que é para técnica informática, que é o que eu sou. Então, as ferramentas que eu tenho são as ferramentas que funcionam. As ferramentas que eu preciso para aplicar o que eu sei. Eu não tenho uma caixa de marceneiro. Eu não tenho uma caixa de técnico de informática. Eu não tenho uma caixa de encanador. Eu não tenho uma caixa de eletricista. Eu tenho ferramentas. Eu uso o conjunto de ferramentas que atendem às minhas necessidades. As pessoas têm que começar a pensar assim, abrir a cabeça para que entendam que as ferramentas elas estão disponíveis. O povo vai se afundar pela preguiça de pensar, de analisar, de comparar, de criar parâmetros para essa comparação. Às vezes fico meio exaltado, mas é que, desculpa, é muito simples. Nós temos acesso hoje com o celular ao mundo inteiro, instantaneamente. Isso é, até o Lula ganhar. A hora que o Lula ganhar, eu quero ver o que vocês vão achar quando vocês não conseguirem mais informações. Porque ele pessoalmente já falou que vai monitorar as redes e, se pans, até bloqueá-las. Né? Porque, na minha visão, se eu sou um comunista tentando controlar o país, um exemplo, como ele teve a chance durante quase 16 anos, duas coisas. O erro que ele cometeu foi deixar a mídia aberta, que ele pegou justamente o boom da internet. Certo? Ele pegou a implantação, porque começo ali de 2000, a internet não era forte no Brasil. Os celulares eram monocromáticos. Então você não tinha uma circulação de informação. Ele deixou correr. Isso foi um erro dele. E o outro erro dele que eu acho que foi absurdo foi desmerecer as Forças Armadas. Se ele tivesse dado a quirelinha para as Forças Armadas antes de ajudar os irmãos à sua volta, né, os outros países, se ele pega esse dinheiro e investe nas Forças Armadas para comprar as cabeças das Forças Armadas, nós não teríamos condição de retomar o país. Portanto, se ele voltar, adivinha o que você acha que eles vão fazer? Eu não preciso ser um gênio para entender isso. Pensem no futuro de vocês. No futuro dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas queridas à sua volta. Você pode, às vezes, dormir hoje e não acordar amanhã. Você pode ir trabalhar e atravessar uma rua e não chegar do outro lado. Pense à sua volta. Pense nos seus descendentes. Pense. Apenas seja bom. Seja bom. Obrigado a todos.